pegar aqui, da página 321. P41 do livro aí de vocês, da página 321. Né, ele mostra ali mais ou menos a ideia de como deve ser provavelmente uma questão minha. Aí, creio que vocês vão ter uma semana para poder fazer essas questões, provavelmente na semana que vem. E são todas questões novas, criadas pelos professores. Para mim isso não faz diferença, porque eu sempre crio questão. Então, provavelmente devo até pegar a prova para aplicar para vocês. Mas tem que ficar... Fala. Tranquilo? Diego, qual a dúvida? Ah, show. Então vamos lá, pega o livro aí, página 321. Então, vamos fazer a questão P41, vamos fazer uma revisãozinha referente à primeira matéria que a gente teve, que era o movimento circular. Né? A princípio, a gente não teve nenhuma prova referente a esse conteúdo, mas como a gente vai ter aí, provavelmente um teste semana que vem, que são 5 questões. Então, estou pensando em colocar pelo menos uma questão referente a esse conteúdo. Como é uma questão que a gente já viu há bom tempo, estou pensando em priorizar o teste referente à parte de forças, porque já está mais fresquinho na cabeça, a gente já vem trabalhando com ele. Vamos, Então, pelo menos a gente vai fazer um. É isso aí. Então, a gente vai ver ele também. Então, ó, página 321, P41. Olhando aí no livro de vocês, vou ler o enunciado, ele fala: um ponteiro dos minutos de um relógio mede 50 centímetros. Calcule a velocidade angular do ponteiro. Letra B. Calcule a velocidade linear da extremidade do ponteiro. Em... Não, mas esse aqui não, a gente não está fazendo não. Esse aqui eu não pedi para vocês fazerem. Eu escolhi agora. Tudo bem? Eu escolhi agora. Então vamos lá. Ele fala que é um ponteiro dos minutos. Então, ponteiro dos minutos, e ele fala que o relógio mede 50 centímetros. Então o raio é 50 centímetros. Lembrando que eu não preciso copiar, porque depois eu mando a foto lá com a videoaula, tudo direitinho para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o que a gente lembra disso? Basicamente, quando a gente lidava com movimento circular, tinha algumas fórmulas que a gente sempre utilizava, que era qual? A frequência era 1 sobre período, ou seja, quem é frequência? Frequência é a quantidade de vezes que aquele evento acontece em um segundo. Período é a quantidade é o tempo que ele leva para poder dar uma volta completa, ou repetir o movimento. No caso do ponteiro do minuto, é o tempo que aquele ponteiro demora para dar uma volta completa. Então a gente utilizava essa equação. A outra equação que a gente utilizava é a velocidade angular, 2πf, e o outro, V é igual a ômega R. Então, qual é a ideia? Ele pede para a gente poder calcular, na letra A, qual seria a velocidade angular. Então, o único dado que a gente tem aqui é que é o ponteiro dos minutos e que o raio é 50 centímetros. Então, vamos lá. No ponteiro dos minutos, eu sei o quê? Para aquele ponteiro ele dar uma volta completa, ele demora quanto tempo? Ele vai demorar exatamente 1 hora. Certo? Então, eu posso dizer que o período dos minutos é exatamente de 1 hora. Só que lembra que a gente nunca trabalha com hora, a gente sempre vai trabalhar com o nosso sistema internacional, que é qual? Em segundos. Então, 1 hora representa 60 minutos, que representa 3.600 segundos. Então, é ele que a gente vai trabalhar. Então, eu sei que a frequência ela vai ser exatamente quanto?  . 。 . 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
Então, eu sei que ela vai ser igual a 1 sobre t. Com isso, vai ser 1 sobre 3.600. E a gente tem aqui nosso valor da frequência, que é dado em Hertz. Tudo bem? Então, lembrando, ó, a gente tem, por exemplo, o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos, para ele dar uma volta completa, ele vai levar o quê? 1 minuto, né? Que é o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Já o ponteiro dos minutos, para ele dar uma volta completa, ele demora exatamente 1 hora. Já o ponteiro das horas, ele vai demorar 12 horas para dar uma volta completa. Tudo bem? Então, agora que eu já sei o meu período, já sei a minha frequência, posso calcular minha velocidade angular. Então, eu vou ter 2πf, 2π vezes 1 sobre 3.600. Então, vai ser 2π sobre 3.600. Então, esse aqui vai ser a minha velocidade, rádio por segundo. Posso simplificar, lembrando que o π a gente não substitui, porque o exercício não deu o valor de π. Então, dividindo ali por 2, 1.800. Então, essa aqui seria a resposta da letra A. Agora, ele pede, por exemplo, na letra B, calcule a velocidade linear da extremidade do ponteiro. Então, a velocidade linear é o que? V é igual a ômega R. Ou seja, V, minha velocidade angular, π sobre 1.800, vezes o R. O R vai ser quem? O raio. Nesse caso, meu raio é 50 centímetros. Não tem problema eu não substituir ele. Ou seja, quando eu fizer aqui a minha conta, vou botar aqui no cantinho, ó, eu tenho π vezes 50, dividido por 1.800. Então, ó, se a gente olhar, vai dar π sobre 36. Fala. É isso aí. Então, esse aqui, ó. E essa é a resposta da letra B. Eu vou mandar a foto para você, Enzo. Pode deixar. Por enquanto, só preste atenção. Não, precisa copiar não. Depois eu mando a foto e você copia com mais calma. Agora é só prestar atenção. Então, o que, que acontece? A velocidade, ela vai ser π sobre 36. Como eu não substituí a distância para metros, então ela está em centímetros, então eu tenho que a minha velocidade é centímetros por segundo. Tudo bem? Então, basicamente, a parte de movimento circular que a gente viu era exatamente essa, ou seja, a gente seguia um roteirinho. E qual que era o roteiro? Era exatamente substituir e utilizar essas equações, ou seja, se ele der a frequência, eu uso F igual a 1 sobre T, né, der o período no caso. Depois, eu uso a velocidade angular, depois eu uso a velocidade linear. Então, mais ou menos essa é a relação para a gente poder resolver as questões. Tudo bem? Então, vamos ver aqui. Basicamente, o conteúdo que a gente tinha visto era esse. Deixa eu ver se eu acho outra questão que é parecida com o que a gente estava vendo. Vamos fazer só mais uma. Vamos fazer, por exemplo, a T15, página 324. Então, eu vou ter aí página 324, T15. Pode, ué. Você pode fazer a quantidade, você vai fazer o livro inteiro se quiser. Tranquilamente.
sem problema. Só estou escolhendo mesmo por questão de tempo. Estou tentando escolher umas parecidas com o que eu vou botar no teste. Então a gente tem ali, ó, T15. O automóvel viaja é do livro 1. Ainda estamos no livro 1. A ideia é que a gente consiga terminar o conteúdo hoje do livro 1. Mas por enquanto a gente já está no livro 1. Então a gente tem ali, ó, o automóvel viaja uma estrada horizontal com velocidade constante sem atrito. Cada pneu desse veículo tem raio de 0,3 metros e gira com uma frequência de 900 rotações por minuto. A velocidade desse automóvel é de aproximadamente. Então vamos lá, vamos aos dados. Então ele fala que tem um raio de 0,3 metros e ele fala que ele tem uma frequência de 900 RPM. Ah, de boa, relaxa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está só revisando o conteúdo, como provavelmente deve ter um teste na semana que vem, que deve ser 5 questões. A ideia é que essas 5 questões, pelo menos uma questão, eu vou passar sobre essa primeira matéria que a gente viu, da parte de movimento circular. Aí eu estou só fazendo umas 2 questõezinhas, só para vocês relembrarem sobre o que a gente já viu. Como a gente não teve prova, mas a ideia é que eu priorize a parte de força. Por quê? Porque força é o que está mais fresquinho na cabeça. Mas como a gente já viu aquilo, para não passar batido, talvez uma 2 questõezinhas assim, só para não passar despercebido. Então, a gente chegou a fazer a questão P41, que aí depois eu mando a foto para você, mando lá no grupo, né? E agora a gente está fazendo a T45, da T15, no caso, da página 325. Então, o que ela diz aí na questão? Ele fala que o automóvel viaja numa estrada horizontal com velocidade constante e sem atrito. Cada pneu do veículo tem raio de 0,3 metros e gira com uma frequência de 900 rotações por minuto. A velocidade desse automóvel é de aproximadamente. Então, repara, nesse finalzinho ele fala lá, considere π igual a 3,1. Então, nesse caso, a gente vai ter que substituir o π. Então, vamos lá. Relembrando as fórmulas que a gente viu. F é igual a 1 sobre T, ômega é 2πf e V é igual a ômega R. A gente viu também a fórmula da aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R, ou ômega ao quadrado vezes R. Por enquanto a gente não precisou utilizar porque a questão anterior não pediu. Mas aí, o que ele pede ali? Ó? A velocidade desse automóvel. Então ele está pedindo V. Repara que a gente não tem a velocidade angular, mas a gente tem a frequência. E o que significa RPM? O próprio exercício fala para a gente, ó, rotações por minuto. Acontece que a frequência ela tem que ser dada em rotações por segundo. Então, para eu poder resolver esse cara, eu tenho que, se ele faz 900 rotações em 1 minuto, então quantas rotações ele vai fazer em 1 segundo? Então, só pegar o valor e dividir por 60. Ou seja, se eu pegar esse valor e dividir por 60, eu sei que a cada 1 segundo ele faz 15 rotações. Tanto que se a gente multiplicar 15 por 60, em 1 minuto a gente tem 900 rotações. Então agora que eu já sei minha frequência, ó, então não preciso calcular a primeira equação, porque ele não pede o período. Se pedisse é só substituir, né? Acharia aqui o valor. Já no caso, vou utilizar a segunda equação. Então, ômega igual a 2πf. Então, ômega igual a 2π vezes 15. Ele pede para a gente substituir o valor de π. Então, já vou substituir aqui por 3,1. 2 vezes 15, 30. Então, 30 vezes 3,1. Então, 30 vezes 3,1, se eu não me engano, isso aí deve dar 93. Mas aí, só para verificar, 93. Então, 93 radianos por segundo. Beleza. Agora que a gente já tem a velocidade angular,
a gente pode calcular a velocidade linear. Então, V é igual a ômega R, V é igual a 93, vezes o R, que é o raio, que é 0,3. Então, multiplicando de novo 0,3, isso aí deve dar 27,9, provavelmente. 27,9. Então, 27,9 metros por segundo. Distância está em metros. A distância aqui está em metros, então minha velocidade está em metros. É isso aí. Então, a gente vai ter a velocidade sendo essa. Caso ele peça, por exemplo, calcule a aceleração centrípeta. Simples. Eu vou utilizar qual equação? Essa aqui. Ó. Então, se ele pedisse no exercício, digamos, a aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R, então, seria lá 27,9 ao quadrado, dividido aí por 0,3. Ou poderia fazer da outra forma. Ômega ao quadrado, né, que seria 93 ao quadrado, vezes o raio. Também daria certo. Aí esse aqui para fazer de cabeça já complica um pouquinho. 27,9 ao quadrado sobre 0,3. A gente tem ali uma aceleração centrípeta 2.594,7 metros por segundo ao quadrado. Então, a ideia é o quê? Conforme ele vai pedindo os valores, a gente só vai utilizando. No caso, a resposta da questão é essa aqui. Ó. Eu só fui um pouco mais além. Caso ele pedisse, nesse caso, a aceleração. Tudo bem, gente? Então, pelo menos aí, bota aí 1, 2 questões das 5 questões deve ser referente a essa matéria. No estilo que eu fiz aqui, nada muito complexo. Certo? Fazer a conversão ali de RPM para Hertz, fazer esses valores, né? Você dá ali o período e vai fazendo até chegar à aceleração centrípeta. Não é nada muito misterioso. Então agora a gente continua com a nossa matéria. Então, o que eu vou ter? Eu tinha passado lá os exercícios para casa que eram fazer o P71, P72 e P73, referentes aí à página 368. Né? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Página 368. Vamos fazer pelo menos um. Vamos fazer, nesse caso, P73, que ele parece ser um pouquinho mais chatinho em relação aos outros exercícios. Então, desenhar a figura. Então, vamos lá. O que ele pede no exercício? P73. O corpo A e B tem massa de 1 kg, 3 kg e o corpo C está pendurado por um fio com 1 kg. Então, MA tem 1 kg, MB tem 3 kg, MC 1 kg. Então, o que ele pede? O fio é inextensível e tem massa desprezível. Adotando G como 10, então G sempre vai ser 10. Se o cara não falar, o G é 10. E suponha que A e B deslizam sem atrito sobre o plano horizontal, calcule o modo de aceleração do corpo, a intensidade das forças que atuam sobre ele. Então lembra que esse exercício aqui, isso aí então, já estou fazendo a P73. Exatamente o que você tinha pedido, né, Fernandes?
Então, o que acontece? A gente tem ali os 3 bloquinhos. Então, o primeiro passo para a gente poder resolver qualquer exercício, lembra lá, o primeiro passo é sempre expressar todas as forças que atuam no corpo, certo? Então, vamos fazer isso. Time para beber água. Então, vamos lá. Quais são as forças que atuam no corpo? Então, todo corpo que tem massa tem uma força que é chamada força-peso. Então, ela sempre vai apontar para baixo. Então, eu tenho o peso de C aqui, tenho o peso de B e tenho o peso de A. Agora, o que a gente tem? A gente tem as forças de reação. No caso, o A e o B estão empurrando o chão para baixo. Então, vai existir uma força contrária a esse movimento, que é a normal. Normal de A aqui, normal de B. Aí, o que a gente tem agora? O C ele está sendo puxado para baixo. Então, tem uma força que está segurando ele, que é exatamente esse cabo. Então, eu vou chamar esse cara aqui de um T1. Esse T1 ele está sendo conectado diretamente aonde? No A. Então, quem está puxando o A? É exatamente esse T1. Então, eu vou ter uma força para cá, que representa o meu T1. E, em contrapartida, eu tenho o A e o B ali no meio do caminho. Então, o que vai acontecer? Para o A se movimentar, o B está bloqueando. Então, eu tenho uma força T2 aqui, que é contrária, e no outro sentido, que é o que movimenta o B, é o T2. Então, moral da história. Calculei todas as forças, né? Desenhei todas as forças. Agora, o que eu vou fazer? Vou imaginar que todo o sistema é um bloco só e vou imaginar que só tem uma única, vou ver quais são as forças que atuam sobre ele. Então, olhando ali para o bloco, eu vou ter o seguinte, a única força que está gerando todo esse movimento é quem? É a força peso, né? Do C. É ele que está puxando todo o bloco para baixo. Então, é como se eu tivesse um bloco A, B, C, e a única força que puxa ele para baixo é essa força peso de C. Vê se não é. Ó, o T1 e o T2 são forças internas, não entram na hora da nossa análise. O peso e a normal também não entram, né? Porque se eu cortar o cabo aqui, ó, se eu cortei a corda, os dois vão ficar parados, não vão se movimentar. O que vai fazer eles se movimentarem é exatamente o peso de C. Tudo bem? Então, vamos lá. Sabendo disso, eu sei que o peso de C é igual à massa de A, B e C vezes a aceleração. Quem é o peso de C? Bom, vamos lá, escrever aqui no cantinho. Peso de C é a massa vezes a gravidade. Massa de C é 1, gravidade é 10. Então esse cara vai dar 10. Então eu vou ter 10. Qual é a massa de A? 1. A massa de B? 3. A massa de C? 1. Então eu vou ter 10 é igual a 5 vezes A. A é igual a 10 sobre 5, que é igual a 2. Então, a partir daí, eu calculei a aceleração e eu sei que todo o corpo se move com essa relação. Depois ele pede para fazer a interação entre A e B, entre o corpo B e C. Aí, o que a gente tem? Ele está pedindo a interação entre B e C. Então, repara, a interação entre B e C é esse T2 aqui. Ó. O T1 é a interação entre A e C. Então, vamos lá. Se eu escolho, por exemplo, o corpo A, repara que o que faz o corpo A se movimentar é o T1 para um lado e é o T2 para o outro. Se eu escolho ele, eu não consigo resolver nada. Por quê? Porque eu não sei nem T1 nem T2. Se eu escolho meu corpo C, vai aparecer o quê? Ó? PC menos T1. Por que PC menos T1? Porque ele se movimenta para baixo. Como ele se movimenta para baixo, a força que está gerando esse movimento é positiva. Quem está contrário a esse movimento é negativo. Então seria PC menos T1. Aqui eu conseguiria achar meu T1. Ou uma forma mais simples, é só eu pegar o corpo B. Por quê? Qual é a única força que está interagindo aqui com B?
é essa força do A aqui, ó. Ou seja, é o próprio T2. Então, escolhendo ele ali, eu vou ter o seguinte. Eu tenho o meu B, ele está sendo pressionado por T2. Então, a única força que vai gerar o movimento de B é o T2. Então, T2 é igual a MB vezes A. T2 é igual a MB vale quanto? 3. A aceleração foi o que a gente acabou de calcular. Então, isso aqui vai dar 6 N. Tudo bem, gente? Conseguiram pegar a ideia? Ou seja, conforme a gente vai fazer o exercício, a gente vai deslumbrando e tendo essas visões de qual é o melhor cara para a gente poder analisar. Se eu escolho analisar o A, vai aparecer tanto T1 quanto T2 na conta, que eu não sei quem é T1 e T2. Eu poderia fazer pelo C, para achar T1, e a partir daí depois fazer pelo A. Daria, só que eu vou fazer duas contas, entendeu? Se eu escolho B direto, eu só tenho T2. Então é uma conta só. Alguma dúvida? Conseguiu entender, Enzo? Beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje é exatamente a definição de polia. O que é polia? Polia, show, que bom, Fernandes. Polia, ela nada mais é do que uma roldana. Ou seja, ela é tipo um cilindro preso, que ela tem a função, que aí a gente tem dois tipos de polia, mas principalmente ela tem a função de direcionar a tensão. Ou seja, quando eu tenho uma polia fixa, eu tenho o seguinte caso. Ela vai direcionar a tensão. Então, por exemplo, se eu tenho uma corda, imagina que eu estou num cabo de guerra. Estou puxando de um lado para o outro. Se eu coloco uma polia, eu consigo direcionar essa tensão. Então agora ó, eu continuo tendo a mesma força aplicada, só que agora eu tenho uma direção diferente. Então a polia nada mais é do que isso, é uma roldana presa. Nesse caso aqui a gente tem uma polia que ela é fixa, ou seja, ela está presa ali na parede. Entretanto, eu posso ter uma polia móvel. O que é uma polia móvel? Uma polia móvel ela tem a função de distribuir a força. Ou seja, pensa ali no seguinte caso. Então, olha ali o seguinte desenho que eu fiz. Eu tenho uma polia fixa, que é esse cara aqui, ó, é a minha fixa, e ele vai ter a função de direcionar essa força. Então, aqui eu vou colocar uma polia móvel. Qual é a grande função dessa polia móvel? Ela vai se movimentar e ela vai distribuir as forças. Ou seja, pensa ali, ó, meu corpo ele tem uma massa e ele vai ter ali uma força-peso. Quando ele está sendo puxado, essa força ela vai ser distribuída igualmente para os dois lados. Então, tanto para um lado quanto para o outro, cada um deles vai ter metade da força. Então, repare, com um sisteminha desse, digamos que eu tenho que levantar essa caixa. Para eu poder levantar essa caixa, eu vou ter que exercer uma força igual ou maior, né, que essa força-peso para levantar a caixa. Mas se eu coloco um sistema de polias, assim, onde eu tenho uma polia móvel, essa força aqui ela vai ser distribuída pela metade.
Ou seja, a força com que a pessoa aplica é exatamente o peso dividido por 2. Né? Vai ser metade da força com que ela está aplicando. Exatamente porque a gente vai ter essa situação onde essa força vai ser distribuída. Então, a grande vantagem de uma polia é que você consegue distribuir essa força. Só que aí você tem um porém. Por exemplo, se eu quero que esse cara aqui se movimente 1 metro para cima, eu tenho que fazer com que essa corda aqui ande 1 metro e essa corda aqui também ande 1 metro. Em outras palavras, se eu quero que esse bloco suba 1 metro, eu tenho que, no mínimo, puxar 2 metros de corda. Então, acontece que, embora eu tenha uma distribuição das forças, eu tenho um grande problema que é no comprimento dessa corda, dessa extensão. Então, acontece o quê? Cada vez que eu utilizo uma polia, eu consigo, por exemplo, distribuir essa força. Então, por exemplo, se eu utilizar 10 polias, eu consigo, sei lá, levantar um carro como se fosse, sei lá, um saco de feijão, sabe? Porque eu vou distribuir a força tão grande que ele vai acabar parecendo mais leve. Só que aí tem um porém. Para eu poder fazer esse carro aí subir, sei lá, 1 metro, eu vou ter que utilizar aí 100 metros de corda, 20 metros de corda. Ou seja, eu vou ter que estender muito grande. Então a polia, por mais que tenha esse lado bom, né, ela tem também esse lado ruim. Deu para pegar mais ou menos a ideia? Então, vamos fazer a questão P75 que a gente tem ali na página 370. Então abre aí, página 370. Dá para fazer aqui no cantinho. P75. Então o que ele fala ali na questão P75? Basicamente eu vou ter ali. As figuras mostram 2 arranjos A e B de polias construídos para erguer um corpo de massa M igual a 8 kg. Despreze as massas das polias e da corda, bem como do atrito. Calcule a força FA e FB em newtons necessária para manter o corpo sustentado e em repouso nos 2 casos. Então ele vai dar 2 casos ali. Ele vai dar o primeiro caso, onde eu vou ter um sistema mais ou menos assim, ó. Ele está preso aqui embaixo e ele vai estar preso aqui por 2 polias aqui em cima. Então a corda ela vai descer, pegar no corpo, passa por aqui, e aqui eu tenho minha força F1, ou FA no caso. Depois, o que eu vou ter? No caso B, eu vou ter que essa polia aqui, ela é móvel, as duas são rígidas no caso, e eu tenho uma polia móvel. Então ele pede ali qual a força aplicada em cada uma delas. Então vamos lá. No primeiro caso, fala. Aham. Só um exemplo. Então, ó, na P75, o que ele fala ali? Ó, ele dá 3 polias fixas. E qual é a função da polia fixa? Pelo que a gente viu, é direcionar a tensão. Então, ó, se eu estou puxando com a corda aqui, essa tensão só vai ser distribuída ao longo dessa corda e vai chegar a esse corpinho. Então, se eu tenho ali um peso sendo aplicado, a mesma coisa vai ser aplicada essa força A aqui. Ó. Então, minha força A ela vai ser igual a esse peso, que nesse caso, por ter uma massa de 8 kg, ele vai ter um peso de 80 newtons. Então, a força que eu preciso aplicar tem que ser de 80 newtons. Já olhando para esse outro aqui, ó, repare
esse peso B, ele vai ser distribuído para um lado e vai ser distribuído para o outro. Então, cada um deles, ó, repara que esse exemplo aqui é parecido com esse. Ó. Então, por ele ser distribuído, na verdade, a força de FB ela vai ser só metade desse peso. Então, na verdade, a força de FB é 40 newtons. Tudo bem? Então, isso vai acontecer por quê? Porque essa polia aqui, ó, é uma polia móvel. Como que eu sei que ela é móvel? Só você ver que ela não está presa no teto ó, ou no chão. Ela pode se mover, ela está livre. Então, nesse processo, ela vai ficar livre. Então, você pode fazer, você vai ter essa distribuição de forças. E o interessante é que, se você utiliza várias polias, como eu havia falado, isso permite com que você consiga, por exemplo, ter uma grande distribuição. Ou seja, você consegue fazer com que essa força aplicada seja muito menor. Então, um caso bem simples. Imagina que eu tenho aqui, deixa eu ver, vou ter, aqui vai estar meu corpo, massa, imagina que eu vou ter mais ou menos algo assim. Então, imagina que agora, em vez de ter uma simples polia móvel, agora eu vou passar os exercícios para entregar domingo. Na verdade, o que era para entregar domingo é exatamente o 71 e o 73, tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Imagina que eu tenho agora 3 polias móveis. Ó, quando eu puxo essa corda, o que vai acontecer? Esse cara vai subir, que vai levar esse cara e vai levar esse. Então, repara que a força está sendo distribuída. Fala. Não, esse aqui é um exemplo. Eu tirei da cabeça. Exemplo. Então, P71, P72, P73. Mas eu fiz a P72 em caso e na aula com vocês, na aula passada, e acabei de fazer a P73. Show? Então vamos lá. Aqui o que eu posso ver? Eu tenho 3 polias. E o interessante é o quê? Para cada polia móvel, minha força ela vai se distribuir. Então, se aqui eu tenho uma força peso, P, quando ela se distribui, metade vem para um lado, então aqui vai vir P sobre 2, e aqui vai vir também um P sobre 2. Quando ele chega aqui, essa força se distribui de novo. Então, para cá, eu vou ter um P sobre 4, e para cá eu também vou ter um P sobre 4. Quando ele se distribui de novo aqui, ó, eu vou ter um P sobre 8, e aqui eu vou ter um P sobre 8. Então, na verdade, a força que a pessoa vai aplicar, ela vai ser exatamente esse peso sobre 8. Ou seja, ele vai puxar com o oitavo desse cara. Só que aí, pelo desenho, já dá para perceber que, para eu poder fazer esse cara levantar, ele não vai levantar muito, né? Porque, eu tenho que ter um comprimento muito grande, porque a corda com que ele está puxando é só essa aqui, é pequenininha. Então, a gente consegue levantar uma carga muito pesada, só que aí a gente tem exatamente esse contratempo, que é o quê? Você acaba perdendo nessa mobilidade. Mas é claro que existem várias combinações que permitem que a pessoa consiga aliviar a carga e tudo mais. Mas aí fica para outra aula. Mas a ideia é essa. Dúvidas? Tranquilo? Então, a gente tem aqui essa parte referente à polia. Aí qual seria,
digamos, o nosso dever aí para, bota aí, essa semana barra 21 dias, né? Porque aí semana que vem fica só para fazer a prova. Então, a gente tem como para cá o P.74, que é da página aí, da própria página 360. E também tem então, da página 370 faz só o P74. E página 388 é isso mesmo, T63. Só isso. Esse eu não corrigi com vocês, não. É, de certa forma. De certa forma. Então, fala. T é tração. Fala. Alguém? Aham. Vamos lá. Qual é a ideia? Sempre que eu tiver uma polia móvel, ela vai sempre distribuir essa força sempre pela metade. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 100 newtons, né, deixa eu fazer um exercício, acho que com número fica mais fácil. Deixa eu botar aqui botar até um pouco maior, pode ficar mais simples. Eu imagino que a gente tenha o seguinte caso ali. Digamos que eu queira achar qual seria essa força que a pessoa tem que aplicar, sabendo aqui que aqui está conectado com um corpinho que ele tem ali 5 kg. Então, não está muito bom o desenho, mas dá para entender. E cada um deles tem presos aqui uma rodando. Então, o que a gente tem ali? Ó? Imagina que eu quero saber exatamente a força que esse cara está aplicando. Então, se eu tenho ali um peso que representa 5 kg, então eu sei o quê? Que a força-peso que está sendo aplicada é exatamente 5 vezes 10, 50. Então, eu estou aplicando aqui 50 newtons. A ideia é o quê? Esses 50 newtons vão ser distribuídos para cada um desses lados. Então, eu vou ter que, na verdade, aqui vai pegar 25 newtons, porque é metade, e aqui também vai pegar 25 newtons, porque é metade. Quando ele chega no próximo, ele vai distribuir essa força de novo. Então, a gente tem lá, vou botar aqui no cantinho, 25 dividido por 2 vai dar aí 12,5. Então, vou ter 12,5 em cada um deles. Depois, ele vai ser distribuído de novo, então divide de novo por 2, 6,25. Depois ele vai ser distribuído de novo, 3,125, 3,125. Depois distribuído de novo, 1,56, 1,56. E, por último, 0,78. Então,
0,78. Ou seja, a força com que ele vai aplicar, ela vai ser o peso dividido por quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu dividi esse cara por 6 mais 1, 7 vezes. Né? Tanto que se a gente pegar 25 dividido por 7, deu isso não. Mas de qualquer forma, a força com que ele vai aplicar vai ser exatamente 0,028 newtons. Então, como que eu posso simplificar essa força? A força que a pessoa aplica, ela vai ser a força ali do peso dividido por 2 elevado a n. Ou seja, se eu tiver, quem é n? N é a quantidade de polias móveis. Se eu tiver 1, eu vou dividir por 2 elevado a 1, 2 metade. Se for por 2, ele vai dividir por 1/4 desse valor. Nesse caso, por ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, então seria 25 dividido por 2 elevado a 6. Ou seja, 0, e por aí vai. 0, valor. É isso aí, polia menos 1. Porque aí fica 2 elevado a 0, dá 1. Isso aí. Dúvidas? Mas isso aqui é só questão de referência, tá? Mas a ideia é saber o quê? Que a força ela sempre vai ser distribuída pela metade quando eu utilizar uma polia móvel. O importante da aula é isso. Foi, Fernando. Show? Então, como exercício referente a essa parte, a gente tem ali ó, a página 370, P74, e página 388, P63. Certo? Alguma dúvida referente a isso? Tranquilo? Então, a gente vai ter aí. Beleza. Então, eu ia até passar a parte de atrito para essa aula, mas como a gente vai ter aí nosso teste semana que vem, para não complicar muito, a gente faz o seguinte, a gente termina por hoje, fica só nessa parte mesmo. Esse exercício para fazer essa semana, pô, dá para fazer tranquilaço. Que aí na semana que vem, vocês têm aí uma semana para poder fazer o teste. Show? Então a gente termina por aí. Vou fazer a gravação, mando lá para vocês o áudio, mando tudo direitinho.